O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, que estes progridem mais ou menos rapidamente, em virtude de seu livre-arbítrio. Disso resulta que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Sob este ponto de vista, a Terra é um dos menos avançados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea nela é mais penosa do que em outros, como ocorre com os mais atrasados, onde é ainda mais penosa que sobre a Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. Aqui a gente pode usar o sistema de evolução que foi já descoberto pela própria ciência, que os hominídeos, ainda que viviam lá no tempo das cavernas, coletores, caçadores, né? Então eles viviam numa situação ainda muito rude, muito primitiva. A inteligência ainda estava no iniciozinho, então eram muito mais a parte animal que ainda movia os instintos do que propriamente a inteligência, né, que vem aos poucos para fazer a modificação disso. Quando a gente vê lá na escala dos mundos, no Livro dos Espíritos, mundo primitivo, prova, expiação, regeneração, mundo ditoso ou feliz e mundo celeste ou divino, sempre está em vista ali a moralidade dos indivíduos que habitam, né? Ou seja, o grau de progresso da coletividade que está no mundo. O material vai seguir o moral. Por quê? Porque à medida em que os habitantes vão melhorando moralmente, eles vão modificando o mundo materialmente. Eles vão dando melhores condições materiais de trabalho para as criaturas. Isso aí está dito no item, né? Onde a vida corporal é mais penosa, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. O trabalho tem a ver com a vida material, a maneira como os seres adquirem a sua sobrevivência. Então não precisa ser uma sobrevivência penosa, não precisa ser uma sobrevivência sob a chantagem da necessidade, em que você tenha que, para sobreviver, se submeter a um trabalho de modo que ou você trabalha ou você morre de fome. Não, isso é uma chantagem da necessidade. A gente tem que superar esse tipo de vida. A gente tem que dar condições para que as afinidades, capacidades das pessoas possam ser realizadas na sociedade. Elas não sejam obrigadas a conseguir o primeiro bico que aparece só para sobreviver. Esse tipo de sociedade é uma sociedade ainda opressora, uma sociedade violentadora dos seres, né, e castradora das potencialidades das criaturas. Então isso muda. À medida que a moralidade vai avançando, nós vamos implantando leis melhores, condições de trabalho e de vida melhores, condições ambientais melhores, e isso vai transformar materialmente também o globo, para que as pessoas vivam melhor, né? Está sendo desenvolvida uma inteligência tão grande para o lado virtual, né? E virtual não significa moral. Novas tecnologias, tudo isso é bom e ajuda a humanidade. Mas o desenvolvimento moral, ele é individual e coletivo. Ele não pode ser só para uma pessoa, eu vou evoluir moralmente, sumir desse globo aqui e vou para um globo melhor. Não é bem assim. Existe uma transferência, vamos dizer assim, os grandes gênios que vêm, eles dão um impulso na coletividade, né? E esse impulso ajuda todos. Vou dar um exemplo simples. A tecnologia hoje está tão grande que as crianças usam tecnologia de celular e tudo, usufruindo de um esforço coletivo que já vem de muito tempo. Kardec falou sobre isso. Na época do telégrafo, o telégrafo foi uma evolução muito grande. Enquanto que uma carta demorava mais de um mês para chegar, o telégrafo, quando foi desenvolvido, uma informação chegava em poucos minutos para a pessoa, né? Então,
existe essa evolução tecnológica, material, que é a resposta da inteligência. Mas a questão moral ela é muito mais profunda, porque além da evolução da técnica, da inteligência, também tem a da coletividade, do respeito ao próximo, das leis divinas que vêm sendo implantadas na Terra. Isso, sim, é uma evolução moral. Vou dar um pequeno exemplozinho aqui. Olha quem tomou posse dos governos do mundo atualmente. Você acha que essas pessoas são moralmente evoluídas? Não, só falam de guerra, eu que eu quero, não, eu vou exterminar aquele povo enquanto não morreu. Cara, isso aí não é. Ou seja, os maus ainda estão tomando conta dos poderes. Infelizmente, né? Nós estamos nessa situação. A evolução apenas tecnológica se torna uma tirania, né? A tecnologia ela passa a se tornar uma tirania, né? A IA, fala a verdade. A questão apenas é da evolução tecnológica, mas acho que um dia a gente vai conseguir trabalhar essa questão moral também, né? Aos poucos. A inteligência artificial, a tecnologia está, de fato, avançando, não está acompanhando a moralidade. Basta ver quem são os donos das big techs, que estão permitindo, inclusive, preconceitos e fascismo descarados nas redes sociais. Veja-se lá o Musk de um lado, o Zuckerberg do outro, né? E tudo associado com o governo do maior capitalismo do mundo. Enfim, está tudo entranhado. Agora, quem é o beneficiário? Quem tem mais acesso a isso? É todo mundo? Aí não, né? Porque essas tecnologias seguem um recorte social. É preciso que haja certa renda para ter certo acesso a esses bens tecnológicos e poder usufruir deles. Não é todo mundo que tem à disposição uma inteligência, um chat GPT. Você tem que ter um celular, um computador, e tem gente que não tem renda nem para isso. Aliás, grande parcela da humanidade não tem, né? No Brasil e no mundo, não tem renda para poder assinar uma banda larga, para poder ter uma internet boa, para poder ter um aparelho bom, não tem esse acesso. E aqueles que têm, também muitas vezes não conhecendo quais são as regras dos algoritmos que funcionam dessas redes, são submetidos a essas regras e dominados por esses interesses escusos. Então, veja, Kardec fala aí no final do parágrafo o quê? Que a Terra é um dos menos avançados. Continua sendo, né? Continua sendo. Mas o progresso intelectual não acompanha necessariamente o progresso moral. Não é isso que diz a doutrina? O progresso intelectual pode ir mais longe do que o moral. Isso acontece. Kardec, lá no livro Obras Póstumas, num capítulo chamado As Aristocracias, diz o seguinte, que após a aristocracia do dinheiro, que é o capitalismo, o neoliberalismo, vai ter uma chamada aristocracia da inteligência, que vem antes da aristocracia intelecto-moral, que vai ser o futuro da humanidade já regenerada. Antes disso vai ter essa aristocracia da inteligência. E Kardec é muito claro ao dizer, ela vai ser melhor que a do dinheiro, porém, também não vai ser perfeita, porque a inteligência pode ser usada para o mal. Olha o que está acontecendo aí. Ele não tinha como, Kardec, prever rede social no tempo dele, não dava para fazer isso. Ele tinha, no máximo, como o Adriano falou, o telégrafo ali, né, que já era uma comunicação à distância. Mas quando essa sociedade de informação toma corpo, aí, gente, tanto o bem quanto o mal ganham poder. Mas sendo o mal que predomina na Terra, o mal vai se infiltrar nisso primeiro. Então é preciso barrar também. Para quem quiser uma análise mais detida de quanto essa inteligência ou a sociedade de informação está sendo usada para o mal, eu recomendo um livro de filosofia contemporâneo de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. E o nome do livro é Infocracia, que mostra como é que a rede social está tomando o domínio político, inclusive, das vidas das pessoas, influenciando democracias e fazendo essa algazarra toda.
Então, veja, enquanto a moralidade não avança, a vida material está ruim. Então, a gente tem internet, comunicação à distância, carro, avião, mas a vida do trabalhador continua ruim, vocês perceberam? A vida do trabalhador, no geral, no mundo, está muito ruim. Parece que os avanços tecnológicos não vêm para liberar horas da jornada de trabalho dos trabalhadores. Continuam violentas, exploradoras. À medida em que a tecnologia melhorasse, deveria colocar a máquina, colocar o aparelho para liberar horas da jornada de trabalho humana para que ele cultive o seu espírito, cultive a cultura, cultive a inteligência, as artes, se torne um ser integralmente mais avançado, progrida mais. Mas não está acontecendo. A tecnologia melhora, beneficia uns ou outros e a massa de trabalhadores do mundo continua explorada. Isso é o capitalismo que ainda não foi superado. Então as condições materiais ainda não melhoraram. Para a maioria, não. Por quê? Porque a moral ainda está baixa também. E hoje, uma das coisas muito difíceis que tem é o próprio governo, que é financiado por grandes empresas e elas influenciam na educação. Eles não querem formar livres pensadores. Eles querem formar mão de obra. Uma sociedade capitalista não forma cidadãos, pessoas que pensam, que escolhem, que discordam. Um tempo desse atrás a gente estava conversando que no governo anterior eles tiraram horas de filosofia, interpretação de texto, literatura, tudo que liberta o homem se tira. Para quê? Para colocar conteúdo técnico que você não pensa, você obedece. Né? Olha a diferença, né? As pessoas ficam sendo iludidas, passam a não ter seu pensamento próprio, elas são levadas, né?